Amici sportivi, per la partita del secolo del calcio ci sono tanti nominativi, tanti aggettivi: fenomeno, profeta dei gol, non so, la Pantera Nera. Questo no, questo è il re dei re, Edson Arantes do Nascimento. Chi ha vinto 3 mondiali? Nessuno, solo lui. Chi ha segnato 1280 reti nella sua carriera? Pelé. Chi ha vinto 32 mondiali? L'ho già detto. Ma chi ha vinto 11 campionati paulista? Chi ha vinto 9 volte la classifica dei capocannonieri in Brasile? Veramente straordinario. Pensate che in una stagione solo segnò 64 reti. Pensate che c'è gente nella carriera che non segna 64 reti. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ha esordito insieme a me in nazionale brasiliana contro l'Argentina a San Paolo, una partita veramente per la Coppa Rocca, una partita veramente straordinaria dove il Brasile batté l'Argentina 2-0. Il primo gol di Pelé, secondo gol mio, e lì è stato l'inizio della grande e splendida carriera dei più grandi di tutti i giocatori di tutti i tempi. Pelé, cos'era Pelé? Pelé era un giocatore acrobatico, veloce, saltava bene di testa, tirava bene le punizioni, portava il pallone con la sinistra mentre teneva l'avversario sulla destra, portava il pallone con la destra mentre teneva l'avversario sulla sinistra. In una partita di campionato mondiale 66 infortunato giocò all'ala sinistra solo col piede sinistro, mettendo 3 volte davanti alla porta il proprio centravanti nazionale brasiliana. Pelé era grandissimo perché sapeva giocare in tutte le posizioni, anche in porta, e aveva il calcio nel sangue. Edson Arantes do Nascimento, il più grande giocatore di tutti i tempi, incontrastato, re dei re. Questo era Pelé. Il giornalista brasiliano Armando Nogueira ha scritto che se Edson Arantes do Nascimento non fosse nato uomo, sarebbe nato palla. Toda criança vem depois de uma bola, né? Na barriga. Então há uma afinidade muito importante, a bola na vida da gente. E na minha vida, a bola me deu tudo. Eu agradeço a bola. Logo que eu nasci, a enfermeira, uma amiga da minha mãe na época, disse que, olha, Celeste, que é o nome da minha mãe, está nascendo um rei. E esse rei vai ser jogador de futebol. Aí a minha mãe falou, não, jogador de futebol não. O meu marido, o Dondinho, que era o apelido do meu pai, já joga futebol e futebol não paga muito. Ele vai ter que ser um médico, vai ter que ser um professor. Eu não quero que ele seja jogador de futebol. All'età di 5 anni, la famiglia se ne va da Tres Corações per andare ad abitare a Bauru, una località a nord-est di San Paolo. Edson sogna di seguire le orme di Dondinho, un buon calciatore che all'età di 24 anni deve abbandonare lo sport in seguito a una brutta ferita. Quando era criança, só pensava em jogar igual meu pai. Eu falava, um dia eu vou ser igual meu pai. Ele é o único jogador que fez oficialmente 5 gols de cabeça num jogo. É o recorde mundial. E eu sempre achei, eu falei, pô, um dia eu vou bater esse recorde, um dia eu vou bater, pensando nisso, né? Mas eu não consegui. A scuola diventa famoso come Pelé, deformazione di Bilé, il portiere che gioca nella squadra del padre. Contro la sua volontà nasce così l'icona universale del calcio. Il mito vivente incomincia a coltivare il talento nel luogo più adatto per un calciatore, la strada. I ragazzi di Bauru organizzano le partite ovunque e finiscono di giocare solo quando fa buio. Essa aqui é uma lembrança que eu tenho de Bauru, quando a gente jogava na rua com bola de trapo, mal costurada. É aqui que
Eu aprendi os primeiros toques na bola. In un fine settimana Pelé gioca con 4 squadre diverse e con compagni di tutte le età. Per comprarsi palloni e magliette vendono noccioline alle stazioni dei treni oppure fanno illustrascarpe. Essa caixinha aqui em Bauru, quando eu tinha 12 anos, foi o primeiro trabalho que eu consegui ganhar na época, R$300. Foi quando eu engraxei o sapato dos amigos do meu pai e a minha mãe guardou, que é um grande troféu. Aí, com 9 para 10 anos, eu fui pro juvenil e infantil do BAC, que era o Baquinho, do time que o meu pai jogava, que era o BAC Bauru Atlético Clube. Il BAC conferma il suo dominio vincendo numerosi campionati giovanili. Pelé diventa subito il perno della squadra. L'arrivo a Bauru di un ex giocatore dei mondiali del 34 fa precipitare gli eventi. Com 15 anos, foi quando um jogador, Valdemar de Brito, veio para Bauru, era amigo do meu pai, e estava treinando o BAC. E falando com meu pai, ele falou, olha, o Santos está dando oportunidade a jogadores jovens e tal, deixa o Pelézinho para lá que tem muito futuro, falando para o meu pai. Nonostante le reticenze della madre, Pelé si mette in viaggio accompagnato da Valdemar de Brito e da suo padre. Dopo 7 ore di viaggio sino a San Paolo, prende l'autobus che lo porta a Santos. A primeira coisa que eu fiz quando o ônibus chegou em Santos foi correr para a água para ver se a água era salgada, para experimentar a água. Que saudade, olha, que saudade. O Amário era aqui quando eu cheguei aqui no Santos. Eu me lembro que eu sentei aqui, aí vim aqui, sentei aqui e fiquei olhando os jogadores passar. Na época só tinha os cobras aí. Aí veio o treinador do Santos, chegou aqui, conversou comigo, aí falou assim, ó, põe essa camisa aí e vamos pro campo. Aí eu falei, tá bom, vamos até o campo. Aqui é a Vila Belmiro, onde eu iniciei a minha carreira. Eu entrei para treinar no primeiro dia e já me adaptei. Tanto é que no primeiro treino que eu fiz, o treinador, o Lula, ele já mandou eu ficar. Já falou para o meu pai, para o Valdemar de Brito, que era para eu ficar. Eu não tinha nem levado roupa ainda para ficar. Il Santos è una grande squadra che ha già difeso con successo il titolo di campione di San Paolo. Pelé ha così l'opportunità di giocare al fianco di grandi calciatori come Del Vecchio e il capitano Vasconcelos. Debutta da titolare a 16 anni. Durante la prima stagione segna 17 gol, ma già nella seconda stagione migliora e ne fa registrare 58 in 38 partite. I dirigenti del Santos hanno l'accortezza di raddoppiargli lo stipendio per non rischiare di perderlo. Il rinnovo del contratto cambia la storia della squadra, ma anche la vita della famiglia di Pelé, che mantiene la promessa fatta a sua madre e regala loro una nuova casa. Começaram a fazer uma promoção de um fogão a gás. Fogão a gás era 6 bocas, 4 bocas e um forno, porque minha mãe gostava muito de fazer bolo, fazer pudim, essa coisa. Eu falei, puxa, vou dar um presente para minha mãe no Natal. Mas esqueci, não perguntei. Aí comprei em São Paulo, mandei embrulhar e mandei para Bauru. Aí quando chegou em Bauru, minha mãe falou, olha, que é bonito o fogão e tal, mas não adianta porque aqui não tem gás ainda. 10 mesi dopo il debutto col Santos, Pelé indossa la maglia della nazionale nel mitico stadio Maracanã in un amichevole contro l'Argentina. Le cose accadono velocemente nella vita di chi ha talento. Nel 1958, quando ha appena 17 anni, Pelé viene convocato da Vicente Feola per i mondiali di Svezia. Durante il ritiro rimangono tutti colpiti dalla sua calma e maturità. Pelé non gioca i primi 2 incontri contro Austria e Inghilterra. Nonostante il parere contrario dello psicologo della nazionale e pressato dai giocatori più esperti, Feola fa giocare Pelé nella partita contro l'Unione Sovietica. Il Brasile vince 2-0 con 2 reti di Babà. Contro il Galles, Pelé segna la rete che apre le porte delle semifinali contro la temuta nazionale francese di Fontaine e Coppa. O único time que nós tínhamos preocupação era o time francês na época, porque
O time da França era o melhor time, né? Então nós tínhamos, né, conversando, olha, vamos ver se a gente consegue, né, passar a França, porque se nós passarmos pela França, nós vamos ser campeões. Os jogadores falaram, né? Mas eu não esperava aqui também que o Brasil pudesse jogar tão bem e eu fazer os 3 gols que eu fiz. Vai tentar cruzar para a boca do gol. Bola para gol! Gol de Pelé! Eu achava que estava sonhando. Eu achava, quando a gente ganhou da França, quando chegou na... Eu falava assim, meu Deus, será que é verdade? Será que nós estamos na final da Copa mesmo? Porque eu não esperava. Eu com 17 para 18 anni, il giocatore mais novo da Coppa del Mondo. Dopo il gol della Svezia, il Brasile riprende il controllo con un eccellente Didi e uno sconcertante Garrincha. Il Brasile vince 5-2 e Pelé segna 2 splendidi gol che lasciano tutti a bocca aperta. Nasce così il re. Dopo tante frustrazioni, il Brasile diventa campione del mondo per la prima volta nella sua storia. Pelé non riesce ancora a credere a quello che sta succedendo e tutti lo ricordano in lacrime, abbracciato al portiere Gilmán. A Copa do Mundo de 1958, o meu pai ouviu com a minha família e os amigos deles de Bauru nesse rádio aqui. 4 anni dopo, il Brasile difende il titolo conquistato nei mondiali in Cile. Pelé ha già assunto i caratteri della leggenda e tutti si aspettano grandi cose dal campione. Ma nel secondo incontro si infortuna mentre cerca di segnare. I medici fanno tutto il possibile per rimetterlo in sesto e permettergli di giocare la finale. Na véspera da semifinal, eu fui treinar e aí eu fui fazer um cruzamento, aí senti de novo. Então aí foi uma tristeza, porque aí eu vi que não ia dar para jogar a final. Mas o pessoal esqueceu, porque graças a Deus entrou o Amarildo, que jogou muito bem a partida. O Garrincha jogou muito bem. Aí todo mundo esqueceu, porque nós fomos campeões, eu tava na arquibancada. Il Brasile sconfigge la Cecoslovacchia per 3-1 con gol di Amarildo, Zito e Babà. Raggiunge così lo stesso numero di titoli vinti da Uruguay e Italia. Mauro, il capitano, solleva al cielo la seconda Coppa del Mondo. Nel 1964 i militari prendono il potere con un colpo di Stato e strumentalizzano la nazionale per farsi pubblicità. Con la Confederazione Brasiliana, presieduta da João Havelange, la vittoria del terzo titolo diventa una questione di Stato. Ma in Inghilterra la nazionale brasiliana affonda nel caos organizzativo. Nós chegamos a ter 4 equipes, tinha 40 e poucos jogadores. E deixaram para fazer alguns cortes, né, em cima da Copa do Mundo. E nós chegamos em 66 com uma equipe desorganizada. Nel primo incontro il Brasile sconfigge la Bulgaria per 2-0 dopo una prestazione in colore. Poi viene meritatamente battuto dall'Ungheria per 3-1. L'incontro con il Portogallo diventa decisivo. La nazionale brasiliana può qualificarsi al secondo turno solo vincendo. Dopo mezz'ora di gioco, il Portogallo conduce 2-0 e Pelé subisce un fallo da Moraes. Essa jogada era uma jogada para expulsão. Tinha que ser expulso o jogador de Portugal. Moraes teria que ser expulso porque foi por trás a jogada 2 vezes. E o árbitro deixou. Pelé viene soccorso velocemente e poi torna in campo per non lasciare la squadra in 10, dal momento che non sono permesse sostituzioni. Il Portogallo vince 3-1 e il Brasile deve abbandonare il sogno del terzo titolo. È la volta dei mondiali in Messico. Per il regime militare che è al potere, il calcio rappresenta una forma di distrazione. L'allenatore João Saldanha, simpatizzante della sinistra, viene licenziato a poche settimane dal campionato. Lo sostituisce Mario Zagallo, già compagno di Pelé nei campionati del 58 e del 62. Gli sconvolgimenti provocano problemi alla squadra, che però reagisce in modo meraviglioso. Fazendo uma comparação com a de 58, 1958 e a de 70, eu acho que a de 58, individualmente, tinha melhores jogadores.
Mas como equipe, como conjunto, a de 70 eu acho che era a melhor. Nessuna squadra ha mai raggiunto un simile livello di efficacia e bellezza. Essa aqui foi uma das chuteiras che usei na Copa di 1970. Pelé ha creato due capolavori che, anche se non sono finiti nella rete, rimarranno nella storia. Essa jogada contra o Vitor, que não foi gol, até hoje todo mundo fala. Quer dizer, é mais importante que o gol. Foi quase na meia-lua, quase na risca da meia-lua. Daqui eu peguei a bola e bati pro gol contrário. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E quase. Eu vi 2 ou 3 vezes o Vitor jogar bem na frente. Aí eu pensava assim, comigo mesmo, falei, caramba, se o Brasil jogar com a Tchecoslováquia, esse goleiro ele vai ficar surpreso. A outra jogada também contra o Uruguai com o Mazzukiewicz, essa jogada do drible que pega do outro lado, também não foi gol e todo mundo fala. Foi uma jogada que ele saiu do gol, ele veio até aqui, na jogada ele ficou perdido, aí eu fui por aqui, ele veio por aqui. Il gioco del Brasile raccoglie il tifo degli spettatori neutrali. Nella finale contro l'Italia erano 100.000 i tifosi sugli spalti dell'Azteca, lo stadio adottato dalla squadra brasiliana. Al 17esimo Pelé realizza il primo gol con uno straordinario colpo di testa su un cross di Rivellino. Boninsegna pareggia alla mezz'ora di gioco, ma il Brasile è inarrestabile. Al 66esimo minuto un potente traversone di sinistro di Gerson porta il Brasile sul 2-1. 5 minuti dopo Jairzinho segna il terzo gol. All'87esimo, dopo un grande passaggio di Pelé, Carlos Alberto realizza il definitivo 4-1. Il Brasile vince per la terza volta i mondiali e si aggiudica la Coppa Jules Rimet. Nel 1970 la nazionale brasiliana interpreta il calcio migliore. È una squadra eccezionale, con un ritmo di gioco e un controllo di palla straordinari e con eccellenti giocatori capitanati da Carlos Alberto e un genio indiscutibile, Pelé. La squadra viene accolta in tutto il mondo da tifosi deliranti, follemente innamorati del gioco del calcio. Naturalmente il governo militare usa questa febbre nazionalista per rinforzare il proprio potere. Nessuno fermerà questo paese, dichiara il generale Medici. Até 71, 72 e tal, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Aí depois começaram a falar das torturas, né, dos problemas políticos que estavam tendo, do desaparecimento de alguns estudantes. Isso aí em 70, 71, 72, nós não sabíamos de nada. Nós estávamos jogando, tinha aquela festa, ninguém sabia di nada. Gli ultimi mondiali di Pelé saranno quelli in Messico, anche se continuerà a vincere con il Santos. Negli anni 60 il Santos ingaggia l'asso brasiliano e si aggiudica 8 campionati a San Paolo e 5 Coppe del Brasile consecutive. Il Santos viene guidato dal genio di Pelé, anche se nelle sue fila giocano altri giocatori eccellenti.
Pelé ha talento, passione e tecnica. Il suo repertorio è infinito. Controllo di palla, conduzione, capacità di fintare, ottimo nei tiri e nei colpi di testa. Ma soprattutto il coraggio di affrontare la fatica in 5 continenti. Ama il calcio e gioca come un dio. O melhor ataque do Santos foi com Dorval, que o Dorval, fazendo daqui para lá como atacante, jogava o Dorval aqui de ponta direita, jogava o Dorval Coutinho mais na frente, o Mengável aqui no meio de campo, eu e o Pepe jogava aqui. Então era Dorval, Coutinho, Mengável, Pelé e Pepe. E isso aqui, ó, isso era nosso, mas aqui era meu, ó. Aqui era meu, aqui dentro. Santos, lançado Pelé, penetra Pelé, perigo, caiu o segundo gol! Exatamente pela esquerda, meteu-se Pelé, atenção! Pelo amor de Deus! Jogada extraordinária do ataque do Santos! Perigo, atenção, disparou a fera. E olha lá! Pelo amor de Deus, mas isso não existe! Segundo gol de Sua Senhoria, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Genial, sensacional, maravilhoso! Il Santos di Pelé diventa un'icona per tutto il mondo. Nel 1962 conquista per la prima volta nella storia la Coppa Intercontinentale contro il Benfica di Simoes, Coluna ed Eusebio. L'anno dopo riconferma il titolo contro il Milan. Il Santos diventa uno spettacolo itinerante da portare in giro per il mondo tra un aereo e l'altro. Arriva a disputare 4 incontri in una settimana. Pelé sa che non può deludere la gente. In Colombia viene espulso, ma tale è la reazione della gente che gli organizzatori sostituiscono l'arbitro per far giocare Pelé. Eu desci pro vestiário, aí eu comecei a ouvir um barulho, um monte de barulho. Aí vem a diretoria do Santos e falando assim, não tira a roupa não que você vai jogar, você vai voltar. Eu falei, que voltar? Eu já fui expulso, como que eu vou voltar? Ele falou, não, nós tiramos o árbitro, botamos bandeirinha, porque a torcida disse que vai quebrar tudo, você tem que voltar. Aí eu voltei a tirar o árbitro. Isso foi real. Duas vezes na África, um goleiro saiu chorando, porque ele foi substituído, ele saiu chorando, poxa, chorando e todo triste e tal. Aí eu fui falar com ele, falei, olha, você não precisa ficar assim, não precisa ter vergonha, porque não é culpa sua, é culpa de toda a equipe. Calcio, tifosi e gol. Molti gol. Pelé diventa l'incubo dei portieri. Persino i calci di punizione diventano uno spettacolo con Pelé, che inventa la celebre paradinha. Os goleiros antes, eles vinham muito para frente. Então, eu comecei a pensar, falei, poxa, na hora do pênalti, quando o goleiro vier, eu vou dar um tempo, né? Só um tempo. Aí eu comecei a vir fazer que chutar para ver o goleiro vir para olhar, né? Aí eu jogava para o outro lado. Negli allenamenti con il Santos, a Pelé capita di giocare in porta. Mantiene il ruolo anche in 3 partite ufficiali, durante le quali la porta rimane inviolata. Per bilanciare il destino, o per ironia della sorte, suo figlio Edinho decide di fare il portiere professionista. Eu que fiz todo goleiro do mundo sofrer, aí o Edinho foi ser goleiro. E o pior é que o Edinho depois acabou sendo goleiro do Santos, né? Pelé, o Edinho e o Dondinho, que era o meu pai. Foi um acordo que nós fizemos das 3 gerações da família Nascimento. Que é os 2 centroavantes e o Edinho de goleiro. Nel 1969 inizia il conto alla rovescia. Infatti, secondo gli esperti, Pelé sta per segnare il 1000° gol.
una nuova aspettativa che anima il Brasile. Eu estava ansioso, eu queria fazer o gol, porque começou em 1998, em 1999, e nós estávamos no interior, na Bahia, no norte da Bahia. E quando chegou na Bahia, estava 1999. E o estádio cheio, todo mundo fez festa na Bahia. E foi a primeira vez que eu vi um defensor da equipe da casa ser vaiado porque salvou um gol. Porque quando eu ia fazer o gol, aí o Beck fez e tirou o gol. Depois de eu driblar o goleiro, então ele salvou o gol. Salvou o gol, toda a torcida baiana vaiou. Começou a vaiar porque eles queriam a festa lá do 10º gol, né? Por coincidência, o jogo seguinte era contra o Vasco da Gama no Maracanã. Aí o Maracanã também lotou. Todo mundo queria um gol de placa, um gol de bicicleta, um gol de cabeça, mas foi um gol de pênalti. Um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Il 2 ottobre 1974, contro il Ponte Preta, Pelé decide di lasciare il Santos. Pus a bola assim no meio do campo, me ajoelhei, aí fiz assim para a torcida, muito obrigado, e agradeci a Deus. Nel giugno del 75, in cambio di $5 milioni, Pelé annuncia di aver firmato per i New York Cosmos, cogliendo tutti di sorpresa. O começo do Cosmos foi trágico. O começo do Cosmos foi muito trágico, porque era uma equipe nova, de jogadores mais colegiais. Aí começamos a ter problema, porque perdia de 3-0, perdia de 4-1. Eu falava, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu não estou acostumado. Não estou acostumado a levar essas pancadas, né? Aí veio o Beckenbauer, Carlos Alberto, Pelé, Quinalha, que veio da Itália. Daí ficamos com um super time e ganhamos todos os campeonatos lá, né? Teve uma música que eu fiz em Nova York, que é uma música bem sentimental, que é da minha família, que dizia assim, eu vou cantar só um pedacinho para vocês, ver se você lembra, que é muito conhecida no Brasil, que é assim: abre a porteira que eu vou voltar, Nova York me faz chorar. Abre a porteira que eu vou voltar, aqui não tenho o que eu tenho lá. Abre a porteira que eu quero entrar, cidade grande me faz chorar. Abre a porteira que eu vou voltar, aqui não tenho o que eu tenho lá. Al termine dell'incubo con il Cosmos, Pelé resta ancora per 3 anni negli Stati Uniti. Il suo nome diventa un marchio associato a 20 aziende. Oggi Pelé gira il mondo rincorrendo gli affari, gli interessi e gli sponsor. La società di marketing Pelé Sport lo assiste in tutti i contratti d'immagine. Su richiesta del presidente Cardoso, Pelé accetta di diventare ministro per lo sport per 4 anni. Il suo contributo più controverso è la legge di trasferimento, che restituisce la piena libertà ai calciatori allo scadere del contratto. Non ha grandi ricordi della sua esperienza politica, ma non esclude di tornare per progetti ambiziosi. I sogni di Pelé non sono mai insignificanti. Se tivesse vontade política, o país rico como o nosso, o Brasil não seria assim, não teria criança morrendo de fome. O povo brasileiro todo gostaria que o Pelé fosse presidente, porque o Pelé foi um grande jogador, o Pelé foi da seleção brasileira, sempre ganhou, é um exemplo. Mas administrar
da maneira que eu acho que devia ser administrado, ia ser um pouco difícil. Essa estátua aqui é uma das mais preciosas da minha vida, que é o atleta em Paris. É normal, quando a pessoa se torna muito conhecida, passar a ser idolatrada, a ser ídolo, respeitado, o pessoal esquece da base, né? Por isso que eu falo, o Edson, quando conheceu o Pelé, com 6 anos de idade, em Bauru, entende? O Edson já era quem chorava, quem sofria, quem tinha os problemas. O Pelé é imortal, o Pelé é ídolo, o Pelé em qualquer lugar do mundo que você chegar agora, você perguntar, você ouviu falar no Pelé? Alguém conseguiu. Agora você chega e fala, você conhece o Edson? Ninguém sabe quem é o Edson. E, no entanto, o Edson é a base do Pelé, né? Se eu tivesse que nascer outra vez, eu faria tudo que foi feito até agora. Sairia direitinho da barriga da minha mãe e faria tudo novamente.